A transformação que a Bíblia fala, irmãos, é uma condição inegociável para nós cristãos. Nós lemos o texto aqui de Romanos 12:2, Paulo dizendo que nós precisamos passar por um processo de renovação de mente. Então é a mente que controla a nossa vida. Eu me lembro que eu falei aqui uma vez, né, sobre o nosso cérebro, que o nosso cérebro ele pesa em média 1,3 kg, né? E a gente olha aqui o líder da nossa igreja, o cérebro dele deve ter uns 3 quilos, não é verdade, irmãos? Amém ou não amém? Hein? Amém? Posso ouvir um amém? Mas em média 1,3 kg. Exceções, 2,5 kg, né? Olha aí para o seu irmão. Quanto você acha que pesa a cabeçona dele? Mas o cérebro pesa em média 1,3 kg. Vocês sabiam, não é? Que não se apaga a informação do cérebro. Sabia disso? O cérebro não é como um HD, não é que você vai lá e apaga uma informação, apaga um arquivo, apaga uma foto. O cérebro não tem jeito. Tudo que você vê fica registrado. Se você andar na rua, ver uma mulher lá relaxada, olhar para ela, se você tiver uma mente renovada, você vai ver aquela imagem, vai filtrar e vai deixar lá escondido, bem lá embaixo para você não lembrar. Davi, quando ele sai no alpendre, na varanda do seu palácio, e ele vê aquela mulher tomando banho, ele poderia ver, não teria problema nenhum. O problema é que ele fixou o olhar. E foi aí que ele caiu no erro, caiu no pecado. Por isso que a Bíblia fala desse processo de transformação de mente. Tudo precisa acontecer na nossa mente. E hoje, infelizmente, nossas igrejas estão cheias de simpatizantes. Pessoas que estão distantes da proposta de santidade e de transformação de Jesus. Há muitas pessoas, meus amados, que têm ideias erradas sobre transformação. Transformação não é somente você vir à igreja em todas as reuniões, participar dos cultos, ler a Bíblia, ouvir com a Bíblia no culto, dizer que você é cristão, que você é crente. Transformação não é só você parar de beber, parar de fumar ou outras coisas similares. Transformação não é somente você falar do que Jesus faz ou pode fazer. Transformação não é somente você deixar de andar com má companhia. Com toda certeza eu posso afirmar, irmãos, que essas coisas sozinhas não mostram uma verdadeira transformação. É preciso muito mais. É preciso muito mais. Tem ímpio, irmãos e irmãs. Tem ímpio que não tem vício. Tem ímpio que não bebe. Tem ímpio e ateu, não é? Pessoa que não acredita em Deus, que trata bem a sua esposa, que ama a sua esposa, que trata bem os seus filhos, que ama o seu filho, os seus filhos, mas que não vão para o céu. Tem ímpio, ateu, que paga as suas contas em dia, que não tem o nome no Serasa, que o seu score é igual ao score do bispo, 998, né, bispo? Não é? São pessoas boas, direitas, mas não vão para o céu. Sabe que Jesus fala lá em Mateus 5:20? Se a vossa justiça não exceder em muito os escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Nós precisamos passar, sempre fazer muito mais do que aquilo que nós devemos fazer, não é? Tem muita gente que necessita, infelizmente, na igreja, de uma real e verdadeira transformação. A falta de uma vida verdadeiramente transformada tem impedido muitas pessoas de se aproximarem do Evangelho do Senhor Jesus. Eu creio, meus amados, que a força do Evangelho está na transformação radical, não é? Que a pessoa produz, que a pessoa permite que essa transformação produza. Se nós olharmos para a vida de Paulo, vocês conhecem a história de Paulo? Paulo era terrível, irmãos. Paulo, ele era terrível. Se nós olharmos versículos da vida de Paulo, antes dele se converter, Atos 8:3, olha o que Paulo fazia. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 9:1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos 7:58, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Paulo
não tem nenhuma, a gente não pode afirmar que ele chegou a matar alguns cristãos, mas ele participou da execução, pelo menos aqui de Estevão, não é? Ele estava lá. Atos 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E olha o que ele diz mais, uma declaração do próprio Paulo, dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Ele perseguia a igreja do Senhor. Atos 26:11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. É Paulo, irmãos. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Ele, na verdade, participou da morte de pessoas que amavam a cruz, que amavam a Jesus Cristo, não é? Que pregavam sobre a cruz do Senhor. Mas na sua transformação de vida, irmãos, ele morreu por Jesus. Perceba a diferença, não é? Antes ele matava os cristãos, agora ele estava morrendo por causa de Cristo. Sabe qual foi uma das últimas palavras de Paulo? Você pode ler lá em 2 Timóteo 4:7. As últimas palavras, uma das últimas palavras de Paulo: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Antes Paulo matava, agora ele ama. Antes ele perseguia os cristãos com a sua espada, agora ele levava a palavra da salvação. Percebam a transformação, irmãos? Uma vida transformada, as atitudes são diferentes. Uma vida transformada, tudo muda, tudo é diferente. Eu matava, agora eu amo. Eu perseguia, agora eu prego sobre esse homem. Vida de transformação radical. Se olharmos para a vida daquele moço, aquele homem chamado Zaqueu, não sei se ele era moço, né? Lucas 19, do 1 ao 10. Zaqueu, ele era funcionário do Império Romano, ele era chefe dos cobradores de impostos, ele era um homem corrupto, ladrão. Mas um dia, irmãos, ele quis ver Jesus. E olha o que diz a Bíblia, Lucas 19, do 8 ao 10. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, a transformação nos leva à salvação. Ele queria ter a sua vida transformada. Ele estava cansado, irmãos, de ser ladrão, corrupto. Roubava os pobres, roubava os ricos. E quando ele teve sua vida transformada e deu muito dinheiro aos pobres. Perceba a diferença de quem vive uma vida dissoluta e de quem vive uma vida transformada. Nós, irmãos, precisamos nos libertar do velho homem e sermos revestidos de uma nova vida. Tem esposa que diz para o seu marido, não é? Eu sou crente, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, sou diferente, mas continua brigando com o marido, e ainda fala para o marido: você precisa se converter, não é? Que esse exemplo o marido tem da sua esposa. Que evangelho é esse, não é, irmãos? Pense num filho que vai à igreja, ao culto, todas as reuniões, mas em casa fala palavrão, é um briguento, é um resmungão, não é? Irrita-se com facilidade, é grosseiro com o pai, com a mãe, não respeita os pais. Quando você acha que os pais desse jovem vão desejar aceitar o Jesus do filho dele? E tem pais, não é, que oram anos e anos pelos seus filhos, mas nunca dão testemunho que Jesus tenha transformado a sua vida. Tem muitos cristãos, irmãos, que no trabalho vivem mal-humorados, que não são luz, não é? E às vezes não está pronto para ajudar ninguém no seu trabalho. Ninguém vai querer conhecer o Jesus dessa pessoa, ninguém.
tem muitos jovens, meninos e meninas, não é? Que usam as mesmas roupas das pessoas que estão lá no mundão, não é? Falam os mesmos palavrões, bebem as mesmas bebidas, ouvem as mesmas músicas. Como vai ser, ou como será o Jesus dessa pessoa? No pendrive do carro de muitos cristãos está cheio de música secular. Você fala para o irmão, canta uma música que fala o amor. É o amor. Uma vez um jovem foi cantar uma música na igreja. Faz tempo já. Essa música, acho que vocês nem conhecem, mas ele cantou uma música assim, ó. Ele foi louvar a Deus. Ele começou a cantar: entrei de gaiato no navio. Oh, entrei por engano. Música dos Paralamas do Sucesso. Ele foi louvar Jesus com essa música. Sabe que Jesus falou? Vou falar de novo aqui, Mateus 5:20. Se a vossa justiça não excederem muito os escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E olha que João escreve, a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que Jesus está nele, deve andar como Jesus andou. Não tem como ter uma vida transformada se nós fazemos as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem, se nós ouvimos as mesmas músicas, cantamos as mesmas músicas, falamos os mesmos palavrões. Não tem como, irmão. Se fazemos as mesmas coisas que os não cristãos fazem, nós não temos uma vida transformada. O mais difícil é que tem pessoas que se acostumaram a ser assim e acham que não tem nada demais fazer isso. Mas o que essas pessoas não sabem, irmãos, é que fazem mal para si e também fazem mal para os outros também. Fazem mal para as pessoas que estão lá fora, porque as pessoas não conhecerão Jesus, porque o testemunho dele não mostra, não revela Jesus. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de ser perfeito, não é? Porque ninguém será perfeito, é impossível isso. Enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos errar. Mas eu ouvi um pregador dizendo, eu acho que foi o Hernandes Dias Lopes, que a pessoa transformada, ela vai pecar, ela vai errar, mas o pecado dela vai incomodar tanto ela vai ficar remoendo, ela vai errar porque ela é fraca, é a carne dela falando mais alto, mas ela vai passar o dia inteiro pensando, puxa, eu pequei, foi para a carne, foi bom, mas eu não deveria ter feito isso. Ele fica pensando no seu erro. Aquele que não tem a vida transformada, ele faz e nem se incomoda, não é? Irmãos, Jesus falou que nós precisamos nascer de novo, se preciso for, transformar o nosso modo de falar e agir, e com certeza as pessoas verão a diferença em nós. E quando vem essa diferença, vão dizer, verdadeiramente o Evangelho transforma as pessoas. Quer ganhar o seu marido para Jesus? Seja uma pessoa transformada, deixa Jesus agir. Quer ganhar sua esposa para Cristo, minha irmã? Seja um exemplo, meu irmão, não é? Seja um exemplo de marido, em todas as áreas, não é? Em todas as áreas. Toma banho, escova o dente, não é? Em tudo. Quer ganhar o teu filho, tua filha? Ore por ele, ora por ela. Mostra que você é muito mais que um pai, não é? Ou uma mãe, que você é diferente, que há algo sobrenatural e divino em você. Os adolescentes, jovens, querem ganhar seus pais para Jesus? Seja um filho transformado, seja uma filha transformada. Ame o seu pai e sua mãe, mas ame muito mais a Jesus. Está em nossas mãos fazer a diferença. E como é bom, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir, não é? De alguém que, aquela pessoa mudou, não é? A partir do momento que ela começou a ir na igreja, a partir do momento que ela recebeu Jesus, seu Salvador, ela mudou aquela pessoa, está diferente, não é? Eu li uma história de um chinês, por coincidência a gente tem um chinês aqui hoje, né? Um chinês, ele se converteu, e aí chegaram e perguntaram para ele, como é que o senhor se converteu? Onde o senhor ouviu pela primeira vez sobre o Evangelho? Qual igreja que o senhor foi? Qual o pastor que pregou que o senhor se converteu? Ele falou assim,
Eu nunca ouvi uma pregação. Eu nunca ouvi a pregação do Evangelho de Jesus. Nunca vi. Mas o senhor nunca viu? Como é que o senhor se converteu então? Aí ele mostrou o vizinho dele. Está vendo aquele vizinho lá? Aquele homem, ele era um terrível, um homem terrível. Batia na esposa. Era um beberrão, vivia embriagado. Ele brigava aqui com a gente, brigava com todos os vizinhos. Era terrível esse homem. Mas eu pude ver que aquele homem teve sua vida transformada a partir do momento que ele recebeu Jesus no seu coração, que ele falou que ele era um crente em Jesus. Ou seja, ele falou assim: eu nunca ouvi o Evangelho, nunca ouvi, mas eu vi o Evangelho na vida daquele homem.